Boa noite a todos e todas. Bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de maio, nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, né? E na noite de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. E especificamente falando ainda sobre a simpatia e antipatias terrenas, né? Sibeli nos trará as reflexões pertinentes a esse tema, mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos, como sempre, fazer a nossa vibração planetária. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o nosso lindo planeta azul, plenamente envolvido em energias de paz, de luz, de amor, luz branca, trazendo e pregando a paz por todos os cantos do planeta, dizendo não às guerras, não às violências, né? Vamos mentalizar uma imensa luz verde cobrindo a nossa terra, a nossa mãe Gaia, com energias de cura, nossa mãe que está chorando, sangrando pelos desmandos cometidos por nós humanos no meio ambiente. Vamos mentalizar intensa luz verde, curando todos os sulcos, todas as chagas, todas as violências já cometidas contra a nossa mãe Gaia, a quem devemos a toda a nossa gratidão por nos possibilitar esse nosso processo reencarnatório e tantos outros. Então vamos mentalizar a energia de cura envolvendo a mãe Gaia, para que ela volte a estar plena, diminuindo essas barbaridades, essas calamidades climáticas que estão acontecendo. Muita luz sobre todos aqueles que estão penando, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, penando com esses alagamentos tão continuados, né? Ano passado, esse ano, misericórdia, meu Deus, de todos que perderam tudo, de todos que estão de luto, que além de perder tudo, ainda perderam entes queridos. Misericórdia de todos, mas misericórdia também de todos os outros tipos de miséria que os desmandos climáticos e ambientais estão trazendo à tona, as secas intensas no norte e nordeste, a fome e a miséria imperando, onde poderia haver fartura. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, vamos pedir a Jesus, governador do planeta Terra, que tenha piedade de todos nós. Que a tua paz, a tua luz, meu Deus, nos ajude a cooperar com a recomposição do nosso planeta. Que Deus seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos nós. Beli, a palavra é sua. Olá, muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros, de jornada. E que o nosso Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, para que o nosso encontro, da noite de hoje possa acontecer numa atmosfera de muita paz, que é o que mais estamos precisando, todos nós. Então, que o Mestre Jesus possa, nesse momento, estar nos envolvendo com essa paz. A todos nós que estamos aqui reencarnados, como também a todos os nossos companheiros desencarnados que estão aqui nos acompanhando, fazendo parte do trabalho, da equipe espiritual, que está sempre nos dando o suporte, amorosamente, pacientemente, sempre ao nosso lado, colaborando para que os nossos trabalhos possam acontecer em um clima de muita paz e muita harmonia. E na noite de hoje, amigos, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que foi escolhido do Livro dos Espíritos, que está no livro 2, capítulo 6,
que se intitula Simpatia e Antipatia Terrena. Então, assim, é um tema que muitas vezes a gente vivencia de uma forma tão assim corriqueira que a gente não se dá conta que acontece, né? A questão da simpatia e muitas vezes, ou algumas poucas vezes, a antipatia, né? Que nós somos tomados por esse sentimento. Do nada, às vezes nós encontramos, quem nunca passou por isso, de encontrar uma pessoa assim que você está conhecendo naquele momento e assim logo de saída, né? Logo de cara, como as pessoas falam, a gente sente assim uma alegria, a gente sente uma sintonia, um prazer de estar ali junto daquela pessoa, né? Quem nunca passou por isso? Acredito que todos nós, em várias situações, no ambiente de trabalho ou na família, enfim, na nossa caminhada, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Às vezes a gente encontra uma pessoa assim, somos apresentados e a gente sente uma alegria, uma simpatia, uma coisa boa, né, que dá dentro do coraçãozinho da gente. E o contrário também pode acontecer, né? Às vezes você encontra uma pessoa, é apresentado uma pessoa, faz contato e inicialmente você não simpatiza, você sente tipo assim, sabe, uma repulsa, um sentimento ruim, que a gente não sabe direito explicar o que, né? Mas que no fundo, é uma antipatia, que algumas vezes acontece até pelo choque energético, né? Incompatível a energia daquela pessoa com a nossa. Então, nesse trecho, nesse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, os irmãos da espiritualidade, eles nos trazem algumas palavras que nos ajudam a entender melhor esse processo da simpatia e da antipatia, né? Então, assim, eles nos dizem assim, que existem afinidades, né? Afeições particulares entre espíritos após o desencarne, do mesmo modo que entre os homens encarnados. O laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às paixões. Então, muitas vezes, nós temos aquele laço, né, de amizade, de carinho, aquela afinidade, aquela simpatia, e que nós, após a perda do corpo físico, né, de um ou de ambos os espíritos, né, podem essa simpatia, esse sentimento de amizade, de carinho, continuar no corpo físico. E a espiritualidade nos diz que quando nós perdemos o corpo físico, pelo fato de não estarmos mais ligados às paixões, aqueles sentimentos, não tem mais como usar nenhum tipo de máscara, a afinidade ela é muito mais forte. Esse sentimento ele se torna muito mais forte porque você vibra, né? O espírito ele vê, ele sente o que você vibra. Então não há como esconder, camuflar, né? O que você sente. Então aquilo, por isso, por conta disso, as afeições, né, as afinidades se tornam muito mais fortes quando não estamos no corpo físico. E como é bom, né, gente, encontrarmos uma pessoa que a gente gosta, né, dar aquele abraço, parece que o coração da gente acelera, né, de alegria. Então, imagine no plano espiritual, onde já não temos mais o envoltório pesado do corpo, né, carnal. Então, isso fica muito mais forte, né? E a espiritualidade, nossos amigos, estão nos dizendo exatamente isso. Então, a gente é só uma confirmação, né, a mais do que a gente já percebe aqui no corpo material, né?
quando reencarnados, como estamos agora. Então, assim, da mesma forma que temos as afinidades, a simpatia, nós também temos as antipatias. Pessoas que não são tão gratas, que nós gostamos tanto, independente do motivo. Então, essa antipatia pode também ultrapassar as barreiras do corpo físico e continuar do outro lado da vida. Então, aqui, né, no texto, ele diz que o ódio ou ressentimento só existem entre espíritos impuros. À medida que o espírito se esclarece, que vai se purificando, esses sentimentos mudam. Então, o espírito percebe que não tem sentido mais ficar alimentando aquele sentimento ruim, né? Então, muitas vezes a gente tem um desentendimento aqui com alguém, né, nesse momento da reencarnação, e quando a gente desencarna, a gente percebe que aquilo ali não tem muito sentido, né? Não vale a pena alimentar uma mágoa, um ressentimento por uma coisa tão boba, tão simples, né? Então, isso é uma prova de um grau de evolução, de uma melhora espiritual. Porém, tem alguns espíritos que se prendem a um ódio, uma mágoa tão intensa que eles levam, após o desencarne, esse sentimento. E muitas vezes até se tornam espíritos perseguidores, né, de quem lhe fez o mal. Então aqui, o livro dos Espíritos, os irmãos, eles nos dizem que a lembrança desses acontecimentos ruins, né, dessas más ações cometidas no plano físico, é um obstáculo à simpatia, levando ao distanciamento, né, da afinidade. Às vezes são espíritos amigos, simpáticos, e por algum motivo acontece uma desavença, e quando um desses desencarna, ou quem sofreu, né, o mal, quando desencarna, ele leva essa mágoa, e isso é um motivo de distanciamento daquele espírito que ele tanto gostava, né? Isso às vezes é muito comum em ambiente familiar, né? Porque quando normalmente somos uma família, existe o sentimento da união, né? Da união, do carinho, e é muito comum às vezes dentro de uma família acontecer uma desavença, né? Seja qual for o motivo, e parece que dói mais, né, gente? Quando vem de alguém que a gente ama. A dor parece que é muito mais forte. Então, a mágoa fica ali. Até a gente se trabalhar, como já o Evangelho, né, do Mestre Jesus nos diz que a gente deve perdoar as ofensas. Então, esse processo todo é difícil, às vezes doloroso, mas necessário. Necessário para que a gente não leve para a vida, né, ou encarnado ou no plano espiritual, a gente não leve essas dores, essas mágoas, esses ressentimentos, porque isso faz o quê? O distanciamento, né? Principalmente quando não temos mais o corpo físico. Aí é questão energética, vibracional, então há aqueles distanciamentos, um fica num patamar, né, e outro, e aí a distância realmente fica muito maior. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos convidando às nossas reflexões e o que vamos fazer com os nossos sentimentos de tristeza, de mágoa, de ressentimentos. Né? Como é importante a gente trabalhar isso para hoje, né? o mais que a gente puder. Então, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente tem que parar, pensar e refletir se vale a pena ficar alimentando antipatias, né? Isso às vezes acontece, às vezes a pessoa nem fez nada pra gente, mas a gente não vai, como diz aqui na Bahia, né? O santo não bateu. Ah, meu santo não bateu com aquela pessoa. E às vezes a pessoa não lhe fez nada, mas a gente fica com aquilo.
E isso acontece de uma forma mais comum do que a gente imagina, né? Inclusive comigo, né? Posso falar que isso também já aconteceu comigo. Do nada, assim, uma pessoa, não sei, um jeito assim, então não me bateu muita simpatia, mas a gente tem que ficar ali, ó, poxa, a pessoa não me fez nada, por que eu tô assim? E entrar em processo de oração. Vou orar para que eu não fique com esse sentimento dentro de mim, porque não é bom para ninguém, né? Então, os sentimentos que os espíritos experimentam depois da desencarnação, quando sofreram algum mal aqui na Terra, ele vai depender, né, do grau evolutivo, né? Se são espíritos bons, eles vão perdoar, né? E se são mais inferiorizados, eles podem conservar esses sentimentos por décadas, até, né, centenas de anos, perseguir, enfim, às vezes se tornam até os obsessores, né? Então, como isso é nocivo para a vida espiritual, para a evolução, né? O crescimento espiritual. Então, gente, as afeições, como é bom a gente alimentar, né, as boas afeições dentro da nossa vida, né? Então, essa aqui ele nos diz que as afeições entre os espíritos não são sujeitas a sofrer alterações, porque quando estamos sem o corpo físico, não há como se esconder, como fingir sentimentos. Quando espíritos puros, o amor é que os une, né, e lhes é uma fonte de felicidade. Então, assim, quando no corpo físico, muitas vezes a gente já passou, né, por isso, de ter pessoas que falam uma coisa, mas por dentro o sentimento não é aquele. Às vezes está elogiando você, mas por dentro está com inveja, por dentro não está desejando realmente aquela palavra que ele verbaliza, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, aqui na nossa convivência humana, no plano físico. Mas quando nós ultrapassamos a barreira, né, do plano físico para o plano espiritual, com Deus em carne, acaba, não tem mais isso. Então, você é o que você é o que você vibra. Então, quando nós somos mais evoluídos, a gente vibra luz, né? Vibra coisas boas. Então, não dá para disfarçar. E o outro espírito vai realmente ver. E é muito bom, acredito que nossos amigos, né, da equipe espiritual vivenciam isso, né, muito, porque são unidos em um bem comum, em um objetivo comum, para trabalhar na seara do Cristo. Então, é o sentimento de amor que une. E é a tendência para toda a humanidade a caminhar para isso, para que todos os espíritos evoluam e cheguem a um patamar que todos estejam em uma mesma sintonia do bem, do amor e da caridade. E para isso torcemos, né, que aconteça. Sabemos que em outros planetas, outros mundos do cosmos, isso acontece em planetas mais evoluídos que o nosso planeta, né? Planeta Terra que ainda é de provas e expiações, muitas provas, né? Muitas provas. Então, assim, quando temos no mundo físico afeições, sem dúvida continuará no mundo espiritual, quando alicerçada sobre uma simpatia verdadeira. Então, quando o sentimento é verdadeiro, ele é eterno. Laços de família, laços de amizades, de pessoas que a gente ama profundamente, às vezes não é da nossa família. Quem não tem um amigo querido, aquele amigo do coração que é para todas as horas, né? E que a gente adora como se fosse um irmão, né? Laços familiares também, mães, pais que muitas vezes já desencarnaram,
mas nós sentimos que estão ali nos ajudando. Então, os laços de amor são eternos, independente seja da roupagem que veio aqui, da encarnação. Então, o espírito, quando ele ama, ultrapassa todas as barreiras. Então, é muito bonito e é muito confortante a gente saber que aqui nessa encarnação nós temos sim os nossos amigos, que muitas vezes são até nossos anjos de guarda, né? São aqueles amigos para ouvir os nossos desabafos, para nos ajudar e a gente também ajudar quando precisam. Então é uma grande família, unida pelo laço do amor. E quando nós desencarnamos, isso continua. É bom saber, né? É confortante a gente saber. E que do outro lado continua assim. Então a espiritualidade aqui nos diz que quando a simpatia, né? Porque a simpatia ou antipatia é a sintonia. Então quando a simpatia é verdadeira, então ela segue sem dúvida alguma, no mundo espiritual. Então, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis no plano físico, porque não estão mais subordinadas aos interesses materiais do amor próprio. Né? Então, desculpe, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis após o plano físico, porque não estão mais subordinadas aos interesses materiais. Então, com certeza, se solidificam, ficam mais fortalecidas esses laços, essa sintonia, essa simpatia. Por quê? Porque não está mais vinculada aos interesses materiais, nem às questões humanas, de amor próprio, de vaidades. Né? Então, isso é uma certeza que nós, com nossos estudos e as orientações que a equipe espiritual nos dá, a gente tem essa certeza. E existe também aqui uma fala, né, sobre uma questão que é almas gêmeas. Às vezes a sintonia a simpatia por aquele espírito é tão intensa, é tão forte aqui no plano físico, que muitas vezes as pessoas falam assim, encontrei minha alma gêmea, encontrei minha outra metade. Né? Quem nunca já ouviu falar isso? É muito comum, né? Às vezes um casal, né, dos espíritos que se encontram e tem uma sintonia tão bacana, tão forte, né, que acaba acontecendo de se usar muito de forma comum esse termo, de almas gêmeas e tal. Então, aqui no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos esclarece sobre esse ponto, onde eles falam que não existem almas gêmeas, né? Não existem espíritos predestinados a se unir. Né? Tipo assim, foram criados e em algum momento dessa caminhada evolutiva, eles vão se encontrar e vão ficar juntos e vão se tornar aquelas almas gêmeas. Então, aqui no Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem, os irmãos estão nos esclarecendo que isso não procede. Não procede, não existe uma predeterminação. Né? Então, a união existe entre todos os espíritos, em graus diferentes, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos os espíritos, mais unidos eles serão. Então, assim, almas gêmeas não existem. Né? Não existe uma alma que complementa o outro. Né? Eles falam aqui assim que espíritos simpáticos, quando eles se unem, resulta em felicidade completa. Já a discórdia, né, é o oposto. É da discórdia que nasce todos os males humanos. Então, tudo é em torno da lei da sintonia. Então, como sintonizamos com alguém, com outro espírito, é como se fosse
uma convivência e não um complementar o outro. Aquela alma complementa o outro. Não é uma coisa pré-determinada, porque o espírito, quando é criado, nós somos criados para sermos um todo, né? Uma união, como acontece, acredito, em planetas mais evoluídos. Né? Então, o termo minha metade, alma gêmea, é uma expressão inadequada, inexata, porque não existe metade de um espírito. Né? Então, não pode haver. Encontrei minha outra metade, a outra metade da laranja, né? Como tem muito como falar. Não tem metade. O espírito é único e é completo. Então, um espírito não complementa o outro. Então, achei interessante, porque às vezes a gente é levado por ouvir, de tanto ouvir, a gente às vezes acaba até achando que isso possa acontecer. Mas aqui o livro nos esclarece que não. Não existe espírito que complemente o outro. Somos todos irmãos no processo de evolução e quanto mais evoluídos, mais unidos. Então a palavra é união e não complementar, é a união. Quanto mais evoluído o espírito, mais unido ele será aos outros, né, companheiros de jornada. Tá? Então, dois espíritos perfeitamente simpáticos, eles podem ficar unidos após o desencarne, pois todos são unidos entre si, quando atingem um grau maior de perfeição. Nas esferas inferiores, quando um deles se eleva, já não terá a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Então, isso aqui também é um ponto interessante, porque assim, muitas vezes nós temos aqui, né, pessoas que a gente gosta, que a gente tem aquela simpatia, a gente tem aquela afinidade, a gente anda muito junto e aquela convivência toda. Com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo as experiências de vida e muitas vezes você vê que aquela pessoa que você era tão afim, tão ligadinha ali e tal, já não está mais tão com aquela, você já vê assim que não está com muita afinidade com você. Tem coisas que a pessoa faz que você já não concorda, ou já não está, né? E que acaba acontecendo de haver um distanciamento. Né? Não que ela tenha feito algum mal a você, nada disso. Mas é questão de que você já não sintoniza mais com aquela companhia, com aquela pessoa. Né? Então, essa explicação aqui é muito pertinente. Porque, assim, às vezes um espírito tem uma evolução com as experiências da vida, ele evolui, ele lapida mais seus sentimentos e com isso há uma diferenciação de sintonia. Então, assim como no plano físico, no plano espiritual também. Né? Então, aqui, dois espíritos que às vezes é perfeitamente simpático em algum momento dessa caminhada, podem ficar unidos, né, bastante unidos, mesmo depois do desencarne, no plano espiritual, né, porque essa é a predestinação da humanidade, a união. Porém, quando acontece de um desses irmãos, desses espíritos, atingir um grau maior, né, às vezes porque a caminhada é assim mesmo, né, gente? Uns andam um passo mais rápido, chegam no destino um pouco mais rápido, outros chegam naquele destino mais lentamente. Isso é normal da trajetória, né, do espírito. E esse que às vezes caminhou mais rápido um pouquinho, ele já não vê muita sintonia. Então, como no plano espiritual tudo é energia, então já há um distanciamento. Né? Então, vão ficar em sintonias diferentes e por conta disso já a questão da vinculação, da ligação daquele espírito já não é a mesma. Né? Então ele diz que a simpatia, que o livro diz que a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância
das suas inclinações e de seus instintos. Se um desses completasse o outro, perderia sua individualidade. Então, ninguém completa ninguém, né? O que acontece é a lei da sintonia. Né? A simpatia perfeita consiste em quê? Na igualdade do grau de evolução. Então, quando estão na mesma sintonia, no mesmo grau evolutivo, há uma perfeita concordância em tudo. No pensamento, na fala, nas ações, nos objetivos. Então, é prazeroso estar perto de alguém que tenha os mesmos objetivos que a gente, a mesma sintonia que a gente. Né? E isso no plano físico a gente vê com muita frequência. Né? Pessoas que não comungam com o que a gente pensa, com as nossas ações, a gente não quer ficar perto. Isso é um fato, isso é uma realidade. E pessoas que pensam como a gente, que vibram na mesma faixa de objetivos que a gente quer ficar perto. É como se fosse a lei da atração mesmo. Né? O bem atrai o bem. Então, o que determina essa lei de simpatia ou antipatia entre os espíritos é o grau de evolução. Os espíritos que não são simpáticos hoje, eles poderão amanhã ser simpáticos? Sim, todos serão, porque, como já falei, a humanidade está predeterminada a evoluir. Pois todos irão evoluir, em algum momento haverá essa sintonia, né, essa simpatia. Dois espíritos, ao contrário também pode acontecer. Dois espíritos simpáticos hoje poderão deixar de ser amanhã, se houver essa diferença de sintonia. Então, minha gente, eu acho que ficou claro, né, nesse capítulo do Livro dos Espíritos com relação ao que a gente sente, né? Muito comumente aqui, muito comum a gente sentir simpatia ou antipatia por pessoas, amizades, círculo familiar, né? Então, quando a gente entende melhor o que acontece, fica mais fácil a gente entender o processo. Então, espero que tenha sido assim, esclarecedor, né? Algumas dúvidas que a gente tem ou tinha, que a gente possa, né, ter absorvido um pouco desse conhecimento. Né? Então, que o nosso Mestre Jesus continue sendo, né, o nosso farol a nos guiar, o nosso modelo, o nosso guia, né, para que a gente possa tentar fazer o nosso melhor e se tornar pessoas cada dia mais evoluídas, né? Evoluídas, melhores. Nos esforçarmos para isso. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje, nessa noite e durante toda a semana. Muita paz. Obrigada, Belle. Vamos agora escutar, né? Internalizar o que precisamos internalizar, entender os nossos processos, ver como estamos em simpatias e antipatias aqui no nosso convívio terreno, né? E vamos fazer o que nos cabe, né? E esse é o objetivo desses nossos encontros doutrinários, é tentar burilar um pouco mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que sejamos pessoas um pouquinho melhores a cada dia. Mas agora vamos ao nosso atendimento espiritual, fechando os nossos olhos, nos dirigindo ao nosso cantinho da conexão, levando a nossa água para fluidificar, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco, agradecendo a presença desses amigos espirituais, os atendentes fraternos, as casas irmãs que já estão nos nossos lares. Sejam bem-vindos aos nossos lares, esses nossos irmãos queridos, limpando a psicosfera do nosso campo, do nosso lar, dos que estão conosco, de forma que possamos receber em abundância as bênçãos que nos serão derramadas. Vamos respirar profundamente para ampliar essa conexão com esses nossos irmãos queridos. E vamos mentalmente dizer a eles o que achamos que necessitamos.
Podemos sim humildemente pedir a Deus o que quisermos, mas tenhamos a consciência que Deus nos dará exatamente aquilo que necessitamos receber. Então vamos inspirar profundamente, mentalizar as bênçãos que desejamos, as curas que desejamos, as soluções que almejamos. Vamos reter essas bênçãos divinas que já derramaram sobre o nosso ambiente. Vamos deixar que elas preencham todo o nosso ser e expiremos aquilo que não nos faz bem, que não queremos mais, que sabemos que precisamos transmutar. Que esse processo de respiração seja um processo de transmutação de energias densas, perversas, negativas, que muitas vezes insistem em ficar conosco e nós as agasalhamos. Então vamos expurgá-las agora, respirando mais uma vez, abundantemente as bênçãos divinas derramadas sobre nós, retendo-as dentro de nós, expirando o que não nos faz bem. E uma última vez, energias, sentimentos, emoções negativas transmutadas, que possamos inspirar a luz, a paz e a harmonia, retê-las, mantendo-as dentro de nós e expirando também tudo de bom ao nosso redor, no nosso ambiente, para todos à nossa volta. Que assim seja. Mantenhamos os nossos olhos fechados e enquanto esses nossos irmãos queridos derramam sobre nós as bênçãos que necessitamos, nos trazendo as curas que almejamos, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Vamos aproveitar o tema da noite, simpatias, mas principalmente antipatias terrenas, e vamos fazer uma visualização de perdão. Vamos imaginar que estamos no topo de uma montanha ou numa praia calma, deserta, aquela visualização de paisagem que mais lhe trouxer paz, luz e harmonia. E ali, sozinhos, sozinhas, nós e Deus, vamos invocar os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais, para que nos ajudem nesse movimento de transmutar energias que sentimos com relação a outras pessoas, energias negativas, antipatias, algumas vezes gratuitas. Olhamos para a pessoa e já não nos sintonizamos com elas, ou ao longo da nossa vida, em virtude de situações que ocorreram. Não importa. Vamos escolher agora uma pessoa. Essa pessoa que mais nos incomoda, essa pessoa que mais antipatizamos. E vamos fazer uma visualização de fraternidade, de amorosidade para com essa pessoa. Vamos nos colocar dentro de uma bolha de luz, luz branca, intensa, potente, nos protegendo completamente, de forma que, se a pessoa que quisermos trazer para que possamos fazer um contato de paz com ela, tiver nos ferido fortemente, estamos protegidos e protegidas, nada de mal nos acontecerá. Uma bolha de luz impede o acesso dessa pessoa diretamente a nós. E agora sim, firmes, fortes, seguros e seguras, vamos mentalizar, trazendo essa pessoa bem aqui na nossa frente, mas do lado de fora da nossa bolha. Vamos olhar para essa pessoa, vamos perguntar a ela o que move as suas ações para conosco. Vamos pedir perdão a ela, sim, peçamos perdão, porque não sabemos o que fizemos a esta pessoa em outras encarnações. É preciso haver perdão recíproco das maldades mutuamente cometidas, que nesta encarnação não temos lembrança,
mas que estão na lembrança, no nosso campo espiritual, dela, desta pessoa e do nosso. Então visualizemos essa pessoa. Primeiro tentemos escutar. Vamos olhar olho no olho. Dizer a ela que se a ofendemos em algum momento, que nós pedimos perdão agora. Que o nosso coração está aberto e disposto a perdoar também todas as maldades cometidas contra nós, todas as energias perversas enviadas contra nós, para que tudo isso possa cessar, que possa haver paz, que possa haver entendimento, que possa haver compreensão, tolerância, que possamos amar o nosso próximo e que possamos ser amados também pelo nosso próximo. Vamos pedir luz, luz sobre nós, luz sobre essa pessoa e vamos, de coração a coração, vibrar uma intensa luz cor-de-rosa. Essa luz atravessa essa barreira da nossa bolha protetora, mas não a elimina e chega até o coração desta pessoa. Deixemos palpitar essa luz nos nossos corações. Percebamos que é possível haver paz, haver harmonia, haver tranquilidade nas nossas relações. Vamos perdoar, mesmo que o outro não nos perdoe. Não importa. O que importa é como agimos em relação a ele. Vamos pedir a Deus misericórdia, que nos envolva em luz e que, se for da vontade de Deus, essa nossa pequena ação de tentativa, de paz, de concórdia, possa ter um efeito muito em breve, que tenha um retorno e que seja um retorno de luz, que nós possamos, em breve, nos colocarmos ao lado desta pessoa em paz, em harmonia. E assim está feito. Em nome de Jesus, a luz rosa da harmonia se faça entre nós. Que assim seja. E podemos fazer essa visualização tantas vezes quanto quisermos e com quantas pessoas que assim o desejarmos, na certeza de que Deus, nosso Pai, escuta o nosso coração, sabe das nossas intenções e nos ajuda a ter paz e harmonia. Que assim seja. Muita paz, muita luz, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme. Que assim seja.